Boa noite a todos os presentes. Pedimos a gentileza de manterem os celulares desligados ou no modo silencioso. A Comunhão Espírita de Brasília dá continuidade à semana de apresentação dos seminários dos alunos e facilitadores do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG. O seminário consiste na 17ª aula do semestre. A Comunhão Espírita reforça os objetivos dos seminários realizados pelos alunos e facilitadores, que são promover a divulgação das obras básicas e as coleções clássicas subsidiárias do Espiritismo entre os alunos das diversas fases, resgatando assim o movimento de leitura das obras fundamentais, alicerçando o aprendizado em bases consistentes e efetivas. E ainda, promover o aluno de ente passivo para participante ativo, visando o fortalecimento da difusão doutrinária na comunhão. E despertar o aluno para o envolvimento nas atividades doutrinárias e assistenciais promovidas pelos departamentos da nossa casa. Neste momento, convidamos o facilitador Douglas para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje teremos uma rápida reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aqui Kardec separa para nós alguns trechos do Evangelho de Jesus para que possamos meditar. E está registrado assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-la ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E, finalmente, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. A reflexão de nosso irmão Allan Kardec neste capítulo é bastante oportuna no contexto do movimento do Consolador Prometido. É assim como nós os denominamos, aqueles que levam o consolo prometido por Jesus, o Mestre de Nazaré, o governador espiritual da humanidade, para todos. O Espiritismo não é uma fé proselitista, que lute para converter pessoas para os seus caminhos, o seu movimento. Não somos assim. A mensagem que nós passamos para as pessoas é a mensagem de consolo de Jesus, que nos chama, que nos convida para que sejamos luz para as pessoas, esclarecendo-lhes quando assim formos convidados, e ao mesmo tempo sejamos sal da terra. Não o sal que machuca, não o sal que faz doer, mas aquele que tempera com a palavra adequada para os momentos certos, aquele que tempera com os gestos e as atitudes necessárias para que possa haver a fé, a esperança e o amor. E quando nós assumimos a nossa responsabilidade de assim o ser, nós conseguimos levar isso em ações, palavras, sentimentos e comportamentos para todos que estão ao nosso redor, na nossa família, no nosso ciclo de trabalho, da escola, da faculdade, mesmo na rua. E aí, neste momento em que instruímos, neste momento em que consolamos, nesse momento em que confortamos, nós estamos colocando
a candeia, isto é, a vela, a óleo, que ilumina com a sua chama aos olhos das pessoas aquilo que deve ser passado para que elas possam enfrentar seus desafios e crescerem no amor e na excelsitude da paz que conduz à divindade. Que fique então essa reflexão para todos nós, a fim de que não nos esqueçamos do nosso papel fundamental neste momento. Sermos luz, sermos sal, e não escondermos aquilo que, como Consolador prometido, temos que levar para as pessoas quando convidados o formos. Convidamos a facilitadora Andréa para fazer a peça inicial. Queridos irmãos, vamos manter o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, nosso mestre amado e irmão amigo, a toda a espiritualidade, amiga, protetora e fraterna, coordenadora dos trabalhos desta casa, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome da necessidade que cada um de nós tem de buscar os esclarecimentos fortalecedores e consoladores para a nossa existência. Só temos a agradecer, Senhor, espiritualidade amiga, todas as oportunidades, todos os caminhos, todos os conhecimentos que podemos acessar hoje. Só temos a agradecer e, em nome da nossa gratidão, Senhor, porque somos muito pequenos, elevamos ainda mais o nosso pensamento a Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como buscaremos, Senhor, perdoar todos aqueles que nos devem, que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. E livra-nos, Pai amado, de todo e qualquer mal. Graças a Deus. Graças a Jesus. O seminário da noite de hoje, os alunos das fases 2C e 2D, abordará o tema Obsessão e Desobsessão, dos livros de Manuel Flamengo de Miranda e Hermínio de Miranda. No sábado, às 19 horas, neste mesmo auditório, teremos uma apresentação do Núcleo de Promoção Social. Lembramos aos alunos do EJE que a lista de presença se encontra na entrada do auditório. Desejamos a todos um bom seminário. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história nessa casa. Eu vim aqui pela primeira vez quando o encarnado que eu obsediava veio aqui em busca de socorro. É isso mesmo que vocês estão pensando. Eu sou um espírito desencarnado e obsessor em tratamento aqui na casa. No momento eu estou materializada, por isso vocês podem me ver. O que é obsessão? Obsessão é a ação persistente de alguns espíritos sobre outros. Ela apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Bem, essa história começa quando eu, como de costume, vagava pelas ruas da cidade, procurando algo que me divertisse. Eu parei em um semáforo aqui perto. Vocês devem estar se indagando, o que um desencarnado faria parado num sinal de trânsito? Pois é, buscando algo para me divertir, eu ficava ali, esperando que algum motorista embriagado, mais nervoso, ultrapassasse o sinal vermelho, ou se metesse em alguma confusão no trânsito. Aí, eu entrava no carro dele e eu instigava mais ainda. Até ele se meter em muitas outras confusões ou
bateu o carro. Não era nada pessoal, não. Era só diversão. A vibração e a sintonia. A psicosfera de cada um é formada pelos pensamentos, pelos sentimentos, atos, palavras e condutas do ser. O pensamento é uma energia eletromagnética que atua junto com a vontade em nível consciente ou inconsciente, sendo a intenção o gatilho que aciona a transmissão dessas energias para o alvo que se deseja. A conduta moral é a adoção dos preceitos morais cristãos, como diretrizes do pensamento, sentimentos ou ações, ou o simples esforço para eles se adaptarem em seu fundo íntimo, mais que de aparências externas. Segundo Paulo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Naquele dia, calhou que eu entrasse no carro de alguém que já era um velho conhecido meu. Vejam vocês, eu dei de cara com um homem que na minha última encarnação destruiu a minha vida. E destruiu, por conseguinte, a vida da minha família como um todo. Esse homem, ele administrava os bens da nossa família. E o infeliz nos deu um grande desfalque. Nos deixou completamente na miséria, a todos nós. O meu pai, coitado, falido, desmoralizado, tirou a própria vida, suicidou. Eu tinha um irmão mais velho, esse foi embora de casa, nós nunca soubemos para onde. Aí começou realmente a destruição do meu lar. A minha mãe morreu pouco tempo depois. E comigo estava apenas começando um grande sofrimento. Eu fui criada com muito carinho, com muito conforto. Eu tinha como futuro certo, como todas as moças da minha época, casar, ter filhos, constituir uma família e ter uma vida tranquila. Mas, diante do que se abateu sobre nós, essa oportunidade também sumiu para mim. E após a morte da minha mãe, eu me vi completamente sozinha, desamparada, perdida, realmente perdida no mundo. Eu era muito jovem, eu era uma criança praticamente, eu não tinha condições, eu não tinha estrutura para me reerguer sozinha. E aí, para sobreviver, eu me prostituí. Naquela vida eu conheci as bebidas, as drogas, toda sorte de vícios. Eu vivi uma vida errante, à margem da sociedade e totalmente longe dos princípios morais dos quais eu fui criada, fui educada. Bom, quando eu desencarnei, eu era uma miserável, uma pobre coitada que mendigava pelas ruas o pão de cada dia. Naquele dia, mesmo depois de tanto tempo, eu reconheci aquele homem pela sua energia. A mesma empáfia, o mesmo nervosismo, ele dirigia como se fosse o dono da rua, exatamente como ele era. Olha, em vida, eu não lembro de ter encontrado aquele homem. Mas eu nutri dentro de mim muito ódio. Um profundo ódio por ele, porque, ao meu ver, ele foi a causa de tudo de ruim que me aconteceu. Ele foi a causa de todos os dissabores, de todos os infortúnios, porque eu passei, pelo que a minha família passou. Meus irmãos, e seu espírito obsessor? O que é o obsessor? É todo espírito que estabelece um tipo de sintonia com outro espírito fazendo mal, estejam eles encarnados ou não, e com ou sem intenção ou com a consciência do processo. Os obsessores se aproximam por algum vínculo, seja ele desta ou de outras encarnações, e trabalham a fim de manter uma ideia fixa na mente obsidiária. Ao ver aquele homem, eu imediatamente revivi. Eu revivi todo o meu sofrimento, tudo que eu passei por causa dele.
Como um pesadelo, eu senti cada medo, cada angústia, cada tristeza que eu passei naquela minha vida. Naquele momento, a minha ideia inicial era procurar diversão. Imediatamente, aquilo tudo mudou e deu lugar a novas intenções. Não, com ele era diferente. Com ele, eu ia muito devagar. Eu ia com muita paciência, porque ele tinha uma dívida comigo. Eu não saí mais de perto dele. Eu passei a irritá-lo, a persegui-lo, a deixá-lo irritado por qualquer razão, fosse em casa, no trabalho. Aliás, isso não era difícil, não. Ele era uma pessoa muito irritadiça, muito nervoso. Isso durou uns 3 anos. Eu consegui desestabilizar completamente a vida dele. Em casa, com a família, as coisas não andavam bem. A esposa, inclusive, estava reivindicando divórcio, separação. Com os filhos, ele não tinha diálogo. Não se entendia com ninguém. E no trabalho também não estava bem, não. Ele já não era requisitado como antes. Ele já não era o mesmo. Primeiro, eu ia fazê-lo perder. Perder tudo, exatamente como ele fez comigo. E depois eu ia ter um parque de diversões com ele. Existem vários graus de obsessão. Na obsessão simples, ocorre um grau de constrangimento que se limita a perturbar a vontade, a emoção e o psiquismo do paciente obsedado. A fascinação é um processo de obsessão mais grave, onde existe mecanismo de ilusão profunda. Já a subjugação é um tipo de obsessão que apresenta elevado grau de domínio do aspecto corporal e, às vezes, moral do paciente. Eu seguia bem com o meu plano de fazê-lo perder, sofrer a cada dia. Mas, de repente, aconteceu algo que veio mudar um pouco o rumo das coisas. O filho dele veio aqui, a essa casa, em busca de ajuda. Garoto idiota. Ele não sabia que ele também era vítima da situação. Eu também o obsediava. Eu o instigava contra aquele pai. Eu estava sempre buzinando no ouvido dele. Por que tanto amor? Como que você pode amá-lo? Ele é egoísta, é mesquinho. Não está nem aí para você, nem para ninguém. Mas o garoto persistiu. E marcou para o pai uma orientação espiritual aqui na casa. Eu fiquei de fora, esperando. As visitas a essa casa se tornaram cada vez mais frequentes. E ele foi, por indicação dos orientadores da casa, começou a fazer o evangelho no lar. Nesse dia, uma energia muito forte, uma luz que eu não conhecia, uma energia vigorosa me levou até a casa dele. Um lugar onde eu, graças a ele mesmo, eu tinha ali livre e total acesso. Mas naquele dia foi diferente. Ver aquela família orando, falando de amor, quase mexeu comigo, mas mexeu com o ambiente. A partir dali, eu já não conseguia mais entrar na casa dele com a mesma facilidade com que eu entrava antes. O Evangelho no Lar é, antes de tudo, uma reunião de espíritos encarnados no mesmo ambiente, buscando, através da prece, da elevação de pensamento e do estudo do Evangelho, uma vivência harmoniosa, procurando superar possíveis barreiras, desentendimentos e desajustes que possam existir entre pais e filhos, cônjuges e irmãos. Não vamos esquecer as palavras de Jesus, onde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas unidas em meu nome, eu com elas estarei. Eu sou encarnado obsidiado. Eu acreditava que eu tinha sempre razão. E que essa razão me dava o direito de impor o que eu achasse correto para as outras pessoas. Eu sempre amei minha família. Eu achava que a minha obrigação era lhes dar conforto material. Eu não sabia
precisava dar ouvidos, atenção, afeto, carinho, enfim, amor. Não sabia que as minhas atitudes me colocavam numa frequência perturbadora que atraíam energias similares. E isso fazia com que encarnados e desencarnados em desequilíbrio se aproximassem. Eu não tinha a menor ideia de que eu já existia antes de nascer, nem que eu continuaria a existir depois que eu morresse. Muito menos que eu teria inimigos no plano espiritual. Obsejado é todo espírito, encarnado ou desencarnado, que sofre algum tipo de processo obsessivo, tendo ou não consciência de sua situação. Eu sou o filho. Eu não aguentava mais ele, sempre me irritando, como se fosse o senhor da razão. Eu entendo a fala dele de que se sente só e excluído, mas ele realmente acha que essa é a melhor forma dele de chamar a atenção, reclamando de tudo, da vida, do trabalho, do trânsito. Olha lá, espere. Olha aquele ali usando o celular. Não que eu tire a razão dele, não é isso. Mas, por vezes, esse estresse é desnecessário. E do meu tio, e dos filhos dele, que eles não têm educação, já não tenho mais paciência. E seria eu o culpado dessa solidão? Não, claro que não. Ele nos acostumou, sim. Quem que não fazia mais questão de ir nos eventos na casa da avó? Ou até mesmo, quem que não fazia mais questão de jantar com a família? A gente apenas se acostumou com a ausência dele. Não que eu culpe ele pelas minhas falhas, não é isso não. Mas é que ele contribui bastante para que um entre em confronto com o outro, sabe? Não sei, ele entra lá em casa e o clima já fica meio deprê. Ou então ele entra e traz uns assuntos que todo mundo começa a se estressar e é desnecessário. Um dia, cheguei em casa e ele estava vendo TV. Eu puxei uma cadeira, coloquei do lado dele e disse: pai, eu te amo. Mas se você continuar dessa forma, eu vou procurar outra casa. E eu acho que a mãe deve fazer o mesmo. E você pode acabar vivendo sozinho. Pai, por favor, procure ajuda, pai. Procure ajuda, pode ser qualquer coisa. Ele desligou a TV, olhou para mim e disse: filho, então quer dizer que o problema nessa casa sou eu. Levantou, saiu resmungando certas expressões irônicas. A participação da família é de extrema importância no tratamento espiritual, visto que reencarnaram juntos devido à sintonia de objetivos, missões e resgates. As vibrações energéticas de todo o núcleo familiar são de extrema valia nos tratamentos de desobsessão, ao tentar manter longe as vibrações de obsessores e ao facilitar o trabalho da equipe espiritual. Boa noite, amigos. Eu sou orientadora do trabalho no atendimento fraterno. Pai e filho vieram buscar orientação espiritual. Mas a impressão que eu tive foi que um pai que veio por causa do filho. Parecia que não estava preparado para ouvir muita coisa, estava muito encucado. Nessas horas, é preciso que tenhamos muita paciência, pois a verdadeira reforma íntima é o remédio. Nós tínhamos um caso de autoobsessão do pai, por meio da prepotência e arrogância,
da obsessão de encarnado para encarnado, do pai obsediando o filho, da obsessão de desencarnado para encarnado, direcionado ao pai, e a auto-obsessão do desencarnado, por meio do ódio que ele infligia a si mesmo. Assim, era preciso que o pai fizesse a reforma íntima, que socorrêssemos o obsessor e que apoiássemos o filho. O atendimento fraterno é uma tarefa social, feito por voluntários que buscam receber bem as pessoas, orientando-as com segurança e esclarecendo-as à luz da doutrina espírita. O objetivo é levar aqueles que procuram solução para os seus problemas a descobrir uma forma mais equilibrada de viver o seu dia a dia. Foi quando eu entendi que eu podia dar tudo de material para minha família, mas nada vinha embrulhado com felicidade. Eu vivia tão tenso que eu não era boa companhia nem para mim mesmo. E ver a minha esposa me cobrando uma coisa tão simples, felicidade, me deixava extremamente frustrado. Mas era porque eu não sabia demonstrar amor. A espiritualidade, quando recebe um pedido de ajuda, começa um grande trabalho com os mentores espirituais dos envolvidos. Se for um espírito desencarnado, ele será atraído por meio de magnetismo às reuniões mediúnicas para uma conversa e conscientização do mal que ele está praticando. Quanto ao espírito encarnado, este será encaminhado à evangelização, estudo e tratamento através de aplicações de passes magnéticos, levando ao entendimento do que precisa fazer para libertar-se do mal. Após algum tempo, ele foi ao nosso lar visitar as crianças carentes, ele e sua família. Novamente, aquela mesma energia que eu tinha me acometido antes, aquela luz me levou até aquele lugar. Olha, ver o sorriso daquelas crianças, o seu olhar, me tocou. Mas daí a perdoá-lo, nem pensar. Se vocês tivessem passado as agruras que eu passei, por todo o sofrimento que ele me infligiu, vocês certamente entenderiam. O trabalho especial nos leva a ter pensamento do bem, foco no amor e na caridade. Realizando um trabalho desta natureza, nos aproxima de nossos mentores, de nossos guias, de nossos anjos guardiões. Trazemos grandes benefícios, tanto no âmbito físico quanto no espiritual. Eu era alguém tão arrogante e prepotente que eu não havia cativado a amizade de ninguém. No trabalho, todo mundo me evitava. Na família, todo mundo tinha medo de mim. Eu não tinha ninguém para desabafar. Eu não acreditava em nada espiritual. Eu só resolvi vir fazer o tratamento para salvar o amor da única pessoa que ainda me amava, que era o meu filho. Porque se eu perdesse o amor dele, a minha vida perderia o sentido. Então, naqueles momentos de angústia, eu precisava superar essa situação. Eram momentos
mas, graças a Deus, aqui na comunhão, nós recebemos uma série de conselhos. Participar do passe, praticar o Evangelho no lar, aprender a fazer prece, não aquela prece decorada da boca para fora, mas aquela prece que vai do coração. Também aconselharam a gente participar de trabalhos assistenciais e fazer tratamento com profissionais. Com tudo isso, eu fui me sentindo um pouco melhor. Eu comecei a me sentir menos tenso, menos arrogante, menos prepotente, ou seja, um pouquinho mais feliz. Eu percebi que eu não conhecia verdadeiramente as pessoas da minha família. Eu não conhecia os seus valores, os seus sentimentos. Momentos ainda difíceis, mas que iam sendo superados. Esses momentos foram muito importantes. Ainda bem que eu precisei entender a necessidade de buscar a seara de Jesus. Porque isso daí seria muito relevante na minha existência. Reforma íntima, na visão espírita, é o processo necessário, benéfico e contínuo de autoconhecimento. O esforço que cada um faz para se melhorar moralmente, tendo como base os ensinamentos de Cristo. Ele continuava buscando ajuda, estudos e orientações aqui nessa casa. E isso diminuiu um pouco a minha ascendência sobre ele, mas eu não desistia. E ele foi levado a ingressar em um grupo mediúnico. Naquele dia, aquela energia, uma energia muito forte, maravilhosa, me levou até ali. E ali eu senti muito amor, muita benevolência. De repente, como que atraída por um imã, eu estava ligada a uma senhora que me botou em contato com um médium dialogador. Mediunidade é a faculdade natural, inerente a todo ser humano, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos, ou seja, encarnados e desencarnados. Sendo uma faculdade orgânica, não depende da qualidade moral de quem a possui. Para a doutrina espírita, a mediunidade é uma bênção de Deus, pois é uma oportunidade para servir, usá-la para o bem e praticar a caridade. Ali, no grupo mediúnico, eu vivi uma confusão interior muito grande, uma mistura de sentimentos, de pensamentos. De repente, uma senhora me ofereceu o seu corpo para eu me comunicar. O seu coração era cheio de amor e bondade, e aquilo abalou meu ódio. O médium dialogador me ofereceu água, me ofereceu ajuda, ouviu toda a minha história, não me condenou. De repente, quando eu percebi, eu estava tomada pelo amor daquele grupo mediúnico, de seus médiuns, seus guias espirituais, seus mentores. De repente, pela primeira vez, eu vi um mentor espiritual. Olha, naquele momento, eles conseguiram me fazer perceber
estava aqui. Ele tinha uma nova vida, tinha uma família, tinha o amor dos seus. E eu só tinha ódio. O mais bonito daquele encontro era a luz que emanava do médium de sustentação. Ele irradiava uma energia maravilhosa, uma energia benfazeja, que se espalhava por todo o ambiente. Tocava profundamente a todos. Grupo mediúnico. Grupo mediúnico é a união de trabalhadores da seara do Senhor, com conhecimentos da doutrina espírita, que praticando a excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade, se reúnem buscando auxiliar aos encarnados com problemas e também aos desencarnados ainda acomodados em regiões mentais inferiores, objetivando fortalecê-los psicológica e espiritualmente, dando-lhes condições de retomarem suas individualidades após readquirirem o equilíbrio emocional. Boa noite, meus amigos. Eu sou médium dialogador. E já faz um tempo que eu trabalho em um grupo mediúnico aqui na comunhão. Bem, pessoal, no dia que recebemos a obsessora aqui no grupo, e oferecemos um pouco de água. Mas ela não demonstrou interesse algum em nos ouvir. Então, eu lhe perguntei: minha irmã, como você está? Acho que vocês devem saber como foi a resposta, né? Ela disse que não adiantava insistir, que não ia perdoar o obsidiado. Disse que a gente não sabia o que ele tinha feito para ela. Procurei demonstrar que a gente estava ali para servir às suas necessidades. Então insisti: minha irmã, nós estamos aqui para ajudá-la, não para julgá-la. Nesse momento, fui pelos nossos mentores espirituais, vi que em seu perispírito estava cheio de feridas. Me ofereci para passar a pomada do vovô Pedro. Sabe aquela que a gente pega ali na sala 31? Do lado ali de onde a gente pega as fichas? Pois bem, falei para ela que para a pomada funcionar, teríamos que estar em prece. Inicialmente ela não aceitou. Depois consegui convencer ela e iniciamos um Pai Nosso juntos. Enquanto rezávamos, eu fui passando a pomada do vovô Pedro. As feridas foram se fechando. Ela não falava mais em ódio e aceitou a nos ouvir, facilitando assim o tratamento dela e do obsediado. O médium dialogador é um sincero evangelizador, imbuído de boa vontade, com preparação moral e intelectual adequadas. É sempre conduzido por espíritos benfeitores, que são atraídos a intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem. Como preceitua o Mestre Jesus, toda abordagem de socorro e esclarecimento é revestida do mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e respeito pela condição dos envolvidos. Por meio de sábios conselhos, busca conduzir os irmãos sofredores que trazem consigo o estigma dos erros deliberados à reflexão e ao arrependimento, a fim de apressar-lhes o progresso. Boa noite. Eu sou a médica de psicofonia. Eu cedi o meu corpo para que a obsessora pudesse comunicar na reunião de hoje. Quando ela se aproximou de mim, eu senti meu corpo mais pesado, sabe? Eu sentia meu corpo sujo, cheio de feridas. Eu sabia que tudo aquilo que eu estava sentindo não eram sensações minhas. Era tudo que a obsessora sentia. Por isso, eu ficava me concentrando, sem me passar amor, muito amor, ternura para ela. Finalmente, quando ela entrou em prece, ela começou a sentir suas feridas se fecharem. Isso causou um alívio tão grande nela, que ela começou a se conflitar entre odiar e amar. Psicofonia é a mediunidade que permite a comunicação oral de um espírito através do médium, ensejando para que os espíritos entrem em contato através da palavra, travando-se conversações.
Boa noite, irmãos e irmãs. Venho hoje aqui relatar a chegada de uma fervorosa prece no plano espiritual. Prece de um filho que rogava pela melhora de sua relação com seu pai. Eu, Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, fui incumbida de unir os diversos mentores envolvidos neste atendimento. Era preciso auxiliar o pai. Então, oramos, observamos e percebemos que a ferramenta essencial ao sucesso de nossa empreitada era a maturidade espiritual do filho, o mentor da prece. Assim, na intenção de fortalecê-lo espiritualmente, decidimos por aproximá-lo da doutrina espírita por meio da influência de uma amiga. Durante seu desdobramento, conversávamos e ficou acertado que ela desempenharia um papel vital no processo de desobsessão do pai do rapaz. Em momento propício, ela seria intuída o seu mentor espiritual a sugerir que o jovem levasse o seu pai para o atendimento fraterno da comunhão. Sabíamos que aquela irmãzinha desencarnada, que sabotava a sua própria jornada evolutiva e que havia sido atraída pelo pai, o obsediado, criou-se uma excelente oportunidade de fazê-los, irmãzinha e o pai, a refletirem sobre a dor, o amor e o perdão. Por conseguinte, eu e meus companheiros da espiritualidade começamos a trabalhar para atender as preces do filho o mais prontamente possível. Cada um tinha um plano reencarnatório a ser seguido. E era preciso que tivessem como grande objetivo a ser atingido a reforma íntima. Finalmente, esclarecemos que o caminho não seria fácil. Teriam que superar inúmeros obstáculos. Contudo, jamais estariam sozinhos. Teriam um ao outro e ainda poderiam contar sempre com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso Mestre querido, e com Deus, nosso Pai. Quanto à nossa irmãzinha obsessora, devido ao seu estágio evolutivo, foi preciso que iniciássemos uma nova estratégia. Fomos limpando seus miasmas e realizando encontros entre ela e um grupo mediúnico que iria atendê-la incondicionalmente, com amor
benevolência. Os guias, benfeitores espirituais, são espíritos ainda em evolução, mas que já alcançaram um grau de pureza maior. São sempre amorosos, simples, leais, humildes e discretos. Auxiliam os grupos mediúnicos, organizando com atenção e cuidado o desenrolar das atividades. Elucidam aos médiuns e aos irmãos sofredores que se encontram incapazes de conhecer as causas dos seus sofrimentos. São os abnegados trabalhadores da seara de Jesus. Bem, pessoal, depois daquele dia em que eu fui profundamente tocada por aquela energia de amor, benevolência, naquele grupo mediúnico, eu aceitei ser orientada. Mas apesar de ter aceitado o tratamento espiritual que me foi oferecido aqui na casa, eu ainda não perdoei. Eu não estou pronta ainda para isso. É difícil, mas eu estou trabalhando pelo meu progresso e eu tenho certeza que ele virá. Eu já não persigo mais. Eu evito encontrá-lo, porque quando eu o encontro, todo aquele sofrimento volta. E como eu disse, eu preciso seguir a minha escala evolutiva, porque eu sei que o meu progresso só depende de mim. Eu arranjei uma ocupação aqui na casa. Eu agora estou organizando a fila dos irmãos desencarnados que, como eu, vêm aqui em busca de ajuda. Enquanto o voluntário distribui as fichas dos irmãos encarnados, eu organizo a fila dos desencarnados. A terapia espírita é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando a uma autoanálise honesta, de modo que ele possa romper em definitivo com as imperfeições. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, encarnado ou desencarnado, e o perturbador, que, percebendo tão sincero esforço, deixa-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em uma nova esfera mental. Pois é, gente. O tempo foi passando e eu, com as experiências maravilhosas que eu presenciei aqui nessa casa de amor, eu fui aos poucos me modificando. A cada evangelho no lar, eu sentia a necessidade de buscar o aconchego da família e começar a correr atrás do prejuízo que eu, por ignorância, havia imposto a eles por anos a fio. Eu e meu filho fomos nos tornando parceiros. A nossa relação evoluiu de uma relação de pai para filho para uma relação fraterna, de irmão para irmão. Aliás, quem chama Deus de pai precisa chamar o outro de irmão. Eu comecei também a sentir a necessidade de melhorar o meu relacionamento conjugal com a minha esposa e, gradativamente, nós fomos melhorando a nossa relação. Eu percebi que não existia os erros meus e os erros dela, só existiam os erros nossos. Assim, a nossa família foi melhorando, foi se estruturando e, a cada dia, ia ficando
um pouquinho melhor, um pouquinho mais de amor. Existem dois tipos de família. A família espiritual, ou a verdadeira família, é ligada por laços de afeição. É aquela que traduz as afinidades entre os espíritos. Mas, por necessidade de evolução, temos também a família carnal. Sua ligação conosco é apenas física. Devemos nos esforçar para aumentar nossa família espiritual, conquistando os corações da nossa família carnal. Meus filhos, as experiências aqui relatadas são mais comuns do que se imagina. A existência de lugares de prece e trabalhos como os que se fazem nesta casa, aliados à boa vontade e aos espíritos fraternos de trabalhadores da seara do Senhor, tanto encarnados como desencarnados, é que ajudam a minimizar sofrimentos e angústias daqueles que ainda não encontraram o caminho da felicidade. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê. Aplaude ou censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti, em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir com o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Para todo efeito, existe uma causa. E não há causa sem efeito. Esta lei tem caráter moral e também físico. Desvendando o passado, ela demonstra o porquê das dores e aflições e abre perspectivas luminosas para o futuro. Não há de se crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Vocês acham que essa história acabou? Não. Eu também sou obsessor. Eu fui torturado por esses dois aí, obsessor e obsidiado. Me torturaram, me humilharam, depois me mataram por um motivo fútil. Eu que armei toda essa trama, sempre estive por aqui olhando eles, promovi o encontro dos dois. O que eu fiz? Fomentei o ódio nela, assim como eu tenho ódio. Eu queria que ela sofresse como eu sofro. Eu queria que ela pagasse por tudo. Afinal de contas, ela tem uma dívida comigo e ela vai ter que pagar essa dívida. Ele é fraquinho, ele não tem problema. Ela se acha forte, mas ela não sabe o quanto eu sou forte. Eles vão sofrer, eles vão pagar por tudo. Porém, eu não entendo o que está acontecendo. Ultimamente, as coisas estão mudando. Eu ouço as palavras paz, amor, perdão. Como eu vou perdoar? Eu odeio esses dois. Não tem como perdoar, não consigo. É demais, é muita coisa para mim. Não
sei o que fazer. Não sei. Acho que agora só me resta fazer uma coisa, né? Eu vejo tanta oração aí. Acho que eu vou começar a rezar. Vou rezar um Pai Nosso. Quem sabe eu consigo alguma coisa. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.